Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, ali no versículo 8, a mensagem que escolhemos para compartilhar com os irmãos nessa manhã é uma mensagem talvez um pouco forte. Mas eu entendo que quando Deus pede para que falemos algumas coisas, afinal de contas, Deus pede para que venhamos à igreja para ouvirmos o que precisamos e não o que queremos. Nós temos que vir aqui para ouvir o que precisamos. Se formos ouvir aquilo que queremos, não precisa vir aqui não. Vai lá no iCrente, né? Porque hoje tem o iCrente, né? Você abre lá o seu celular no iCrente e escolhe aquilo que você quer ouvir, que faz bem aos seus ouvidos. Daniel capítulo 1, versículo 8, eu vou ler o texto aqui, e quando eu parar, você continua a leitura aí, ok? Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel, o quê? Firmemente, não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Qual é a palavra que está entre vírgulas aí? Firmemente. Firmemente, olha, deixa eu dizer, só isso aqui, só essa palavra dava um sermão. Só a palavra firmemente, ela dava um sermão. Daniel, a palavra de Deus nos diz que Daniel decidiu e resolveu no seu coração firmemente não se contaminar. Quando você olha para Daniel, você começa a perceber que Daniel não é um rapaz frouxo. Não é um rapaz volúvel. Daniel, ele não era um camarada em dúvida. Sabe quando você se relaciona com alguém que tem dúvida? Você não sabe se vai, se não vai, o que quer, o que não quer. Pergunta para ele, o que você é? Ah, não sei, eu ainda não decidi o que eu sou. Eu estou assim meio na dúvida. Daniel não era assim. Daniel era um rapaz determinado. Você já tentou trabalhar com alguém que é meio vai, não vai, assim, indeciso? Ai, meu irmão, vamos fazer uma visita? Ai, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Ah, irmão, o senhor quer pregar? Não sei, Daniel não era assim. Agora, quando você olha para a Bíblia diz assim, Daniel não é desse jeito, Daniel é firme, Daniel é duro. E Daniel aqui toma a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele toma a decisão olhando para aquilo assim, olha, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Sabe, queridos, quando Daniel chega aqui, ele diz, não vou se contaminar, não vou beber a bebida do rei, não vou me envolver com essas coisas que estão acontecendo aqui. Sabe, olha um pouquinho aqui, vamos entender um pouco o contexto dessa situação para entendermos a mensagem. Olha só, quando você começa a analisar a história de Daniel aqui, você vai perceber que Daniel era um dos 3 homens mais justos da Bíblia. Sabe, quando você se aprofunda na história de Daniel, você percebe que claramente, em alguns momentos da vida de Daniel, os homens tentaram e esculhambaram a vida de Daniel, ou como dizem os jovens hoje, stalkearam a vida de Daniel e não acharam nada, uma coisinha que denegrisse a imagem dele. Por tudo aquilo que eles haviam feito, tentaram destruir Daniel, tentaram arrumar alguma coisa errada para Daniel e nada. Esses homens não conseguiram encontrar nada de errado na vida de Daniel. Agora eu faço uma coisa, pergunto para você, meu irmão. Você não precisa responder. E se os homens hoje fizessem uma pesquisa sobre a sua vida, sobre a minha vida? O que eles iriam achar? Se os homens hoje tentassem buscar em nossa vida algo que nos denegrisse, algo que nos derrubasse, se os homens vasculhassem o meu presente, o seu presente, as suas mensagens do WhatsApp, as suas conversas, o que você assiste, o que eles iriam achar? Olhando para a vida de Daniel, os homens não tiveram êxito. Eles tentaram de tudo, tentaram encontrar algo, mas não encontraram. Sabe, queridos, Daniel era da linhagem real, olha só. Daniel provavelmente era príncipe, ali na região dele.
Daniel viveu mais ou menos no período de 622, 625 a.C. Ele era filho de príncipe, talvez pertencia à nobreza judaica, não se tem muita certeza a respeito disso. E no ano 605 a.C., Nabucodonosor, então, invade a Babilônia. Primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Primeira invasão da Babilônia em Jerusalém, 605 a.C. E ali Nabucodonosor, então, dá uma ordem aos seus guerreiros. Vá lá e sequestre alguns jovens e traga para nós. E ali, junto com esses jovens, foi capturado Daniel. Olha só que interessante. Olha só o que chama atenção, e me chamou a atenção quando eu, estudando isso, descobri, neste período, Daniel tinha entre 12 e 16 anos. Essa era a idade de Daniel. Entre 12 e 16 anos. Esse era o período que estava aqui acontecendo. Então, provavelmente, Daniel era um adolescente. Nesse período, Daniel era um adolescente. E ainda adolescente, Daniel foi raptado, Daniel foi levado escravo, talvez, no máximo 17 anos, ele foi levado longe dos pais, longe do pastor, longe do sacerdote, longe dos amigos, ele foi levado para um lugar distante, ele foi levado longe de casa, longe da igreja onde ele frequentava, longe de tudo aquilo que ele conhecia. Ele estava longe de tudo aquilo que ele... longe de qualquer pessoa que conhecesse ele. Ele estava longe dos outros e, pior ainda, queridos irmãos, estava diante de outro Deus. Naquele momento ele estava diante de outro Deus. Olha só que interessante. Aí a Bíblia me diz que neste momento Daniel começa a ser tentado. Daniel começa a ser tentado. E quando ele chega na Babilônia, ele foi provado. Naquela época, nessa época aqui de Daniel, 605 a.C., era costume os reis alimentarem os seus oficiais com as comidas, com a alimentação que vinha da mesa do rei. Então Daniel ele teve esse privilégio, porque era um privilégio compartilhar da alimentação do rei. É mais ou menos assim. É mais ou menos se hoje você for convidado a fazer uma visita ao Palácio do Planalto e ter o privilégio de almoçar junto com o presidente da República. Seja ele quem for, seja ele independente da sua orientação política. Compartilhar ali do alimento principal. Era um privilégio. E agora Daniel, então, olha para aqueles alimentos e ele vê que aqueles alimentos, antes de estarem ali, eles tinham sido sacrificados a ídolos. Daniel, então, olha para aqueles alimentos ali, ele dá uma olhada assim na mesa e ele vê que ali tem bebida alcoólica. Daniel olha para aquela mesa ali e diz assim, opa, aqui tem alimento imundo. Olha, Daniel olha para aquilo ali assim, e ele diz assim, olha, tem alimento sacrificado a ídolos. E a palavra de Deus diz que eu não posso me alimentar de alimentos oferecidos e sacrificados a ídolos. Segundo lugar, Daniel deu aquela escaneada na mesa e viu assim, alimento imundo. Opa, está diferente daquilo que eu aprendi sobre alimento imundo. Não vou me contaminar. Em terceiro lugar, Daniel olha assim aqueles cálices de bebida alcoólica e ele olha e diz assim, isso aqui está diferente do que eu aprendi em Deuteronômio capítulo 14. E a Bíblia diz que Daniel, então, firmemente, toma a decisão de não se contaminar. Agora, eu não sei se você percebeu um detalhe. Nessa história, nós temos um menino de 12 a 16 anos. 12 a 16 anos que toma essa atitude. Firmemente, a Bíblia diz, entre parênteses, entre vírgulas, aliás, que é para
fortalecer ainda mais o sentimento e o sentido da palavra. Um rapaz de 12 a 16 anos. Vamos trabalhar com 16 anos? Um rapaz de 16 anos toma a decisão de firmemente não se contaminar com as coisas do rio. Ele olha para o eunuco e diz assim, olha, eu aprendi que eu não devo comer alimentos imundos, eu aprendi que eu não devo comer alimentos dedicados a ídolos, eu aprendi que eu não devo me contaminar com bebida alcoólica. Se você negasse o convite do rei para se alimentar com ele, era um privilégio. Muitas pessoas queriam estar naquele lugar. E Daniel diz assim, eu tomei a decisão firmemente, eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Sabe, queridos, olha só o que este adolescente está nos ensinando, queridos irmãos. Olha o que esse adolescente está nos ensinando. Era uma honra participar do banquete, mas ele toma a decisão de não participar do banquete, porque o banquete contrariava os seus princípios. Quando eu li esse texto, várias vezes eu li esse texto, quando eu estava lendo esse texto para a mensagem de hoje, me veio uma pergunta na cabeça. Qual foi o sucesso de Daniel? Por que Daniel tomou firmemente essa decisão, irmã? Aonde Daniel buscou as suas bases para tomar essa Daniel? O que está por trás de um adolescente de 16 anos que toma uma decisão tão firme desse jeito? Antes de você me responder, eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu vou fazer muita pergunta para você. E se fosse o seu filho? E se fosse o meu filho? Distante de nós, longe da nossa igreja, em outro país, a mais ou menos 2.000 quilômetros de distância. Daniel demorou mais ou menos 2 meses para chegar lá. Se fosse os nossos filhos, se fosse o meu filho, qual seria a atitude que os nossos filhos tomariam? Será que nós íamos ter a certeza de que mesmo longe de nós, os nossos filhos tomariam as melhores decisões? Eu tenho passado por isso. Minha filha mais velha está há 6 anos nos Estados Unidos. Foi, estudou, casou, está lá. Eu vejo aquilo que ela faz, baseado naquilo que ela posta, naquilo que ela nos fala, naquilo que ela nos comunica. O meu outro filho está no NASP. Eu vejo o que ele faz, aquilo que ele posta, o que ele fala. Ele tem uma diferença, de vez em quando eu vou lá. Aí eu vejo. Se fosse o meu filho e o seu filho, como eles iriam reagir? Qual seria a reação? Qual você acha que seria a reação? De um jovem leal? De um jovem fiel? De um jovem íntegro? De um jovem determinado? Qual seria a decisão? Sabe quem está por trás de toda esta decisão de Daniel? Os pais. A firmeza de Daniel, a certeza de Daniel está baseado nos seus pais, os pais de Daniel. Eles não aparecem aqui na Bíblia. Você não vê o nome dos pais de Daniel aqui. Não fala dos pais de Daniel. Mas eu consigo ver nas entrelinhas, pela Bíblia, por todo o contexto, pelo respaldo da palavra de Deus, a gente compreende que os pais de Daniel, eles foram pilares, eles foram influentes na vida de Daniel. É muito fácil você concluir isso. Os pais de Daniel foram firmes. Como é que um adolescente de 12, 16 anos pode, longe de casa, tomar essa decisão? Sabe por quê? É porque ele aprendeu dentro de casa quais eram as coisas que ele deveria fazer. Aprendeu dentro de casa quais eram os princípios. Dentro de casa, ele aprendeu que ele deveria servir a Deus em qualquer lugar que ele estivesse.
Vou puxar de novo e perguntar, e o seu filho, e o meu filho está aprendendo dentro de casa que deve servir a Deus em qualquer lugar? Os nossos filhos estão ouvindo dentro de casa o que devem fazer e o que não devem fazer? Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu chego à conclusão de que, no mínimo, os pais de Daniel eram pessoas sábias. No mínimo, os pais de Daniel eram pessoas tementes a Deus. Os pais de Daniel não eram relapsos. Os pais de Daniel não eram frouxos na educação de Daniel. Daniel aprendeu em casa como deveria agir fora de casa. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O lar, o meu lar e o seu lar, é a primeira e a mais importante escola de uma pessoa. É no lar que os nossos filhos aprendem como devem fazer. Na família, e a família é fundamental na personalidade, na formação da personalidade e do caráter de uma pessoa. Você sabe que personalidade é uma coisa e caráter é outra. Personalidade é aquilo que você mostra, aquilo que as pessoas veem. Caráter é aquilo que você é. Daniel aprendeu dentro de casa a ter personalidade e a ter caráter dentro de casa com seus pais. E deixa eu dizer uma coisa para você que você sabe. O caráter de uma criança é formada até os 7 anos de idade. Mais ou menos. Até os 7 anos de idade, o caráter de uma pessoa é formado. Se o caráter de uma pessoa, de uma criança, é formado até os 7 anos de idade, de quem é a maior responsabilidade de moldar o caráter de uma pessoa? Os pais. Os pais. Quando o pai tem uma atitude correta, o filho vai desenvolver grandes hábitos. Agora, ele vai saber ter pureza, ele vai saber ter princípios, ele vai saber ter o tom da espiritualidade, ele vai saber o que pode e o que não pode. Olhando para a vida de Daniel, eu posso concluir que Daniel teve tudo isso dentro de sua casa. Os pais de Daniel fizeram toda a diferença na vida de Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos irmãos. Os pais de Daniel foram o arquiteto do caráter de Daniel. Eles construíram o caráter de Daniel. E de vez em quando, no mundo, talvez até nessa igreja, tem muitos pais querendo transferir a responsabilidade de educar o filho para terceiros. Os pais estão hoje querendo transferir a responsabilidade de moldar o caráter para terceiros. Vocês já viram alguns pais falando assim, meu filho vai para a escola e não volta educado. Mas não é para ele ser educado mesmo que ele vai para a escola. Ele vai para a escola para ser instruído. Sabe? Alguns pais dizem assim, olha, eu vou contratar uma babá. Vou contratar uma babá para ver se ela resolve aqui o problema. Outros pais dizem assim, vou chamar minha mãe, a vozinha que me educou, vai educar meu filho também. Ah, sabe uma coisa? Vou pegar o meu filho e colocar na melhor escola particular de Santo André. Ou vou colocar na melhor escola pública. Ou pior, vou mandar para os desbravadores. Quem sabe lá dá um jeito no menino. Olha, eu sei que babá faz um ótimo trabalho. Aliás, a minha esposa é babá. Home care. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma questão para vocês, exatamente sobre isso. Ela cuidou numa família judaica. Ela trabalhou ali, numa família judaica, cuidando da menininha. A menininha teve um problema na perna e tal. Hoje a menina está com 11 anos. Cuidou da menininha, então, 11 anos atrás. Ficou 2 anos cuidando da menina. Depois a mulher decidiu ter um outro filho. Nasceu Guilherme. Ela foi cuidar do Guilherminho também. Cuidou do Guilherme 2 anos. Saiu. Começo do mês, a mulher liga para ela e diz assim, Adriana, eu preciso do seu socorro. Eu disse, por quê?
Gabriela com 11. Guilherme com 7. Não tem jeito. Você pode vir aqui dar um jeito neles? E aí, a Adriana me contando as coisas, eu não tenho nem condição de falar aqui o que acontece. E aí a menina mais velha diz assim para o menino, ela veio aqui para consertar você, não para consertar eu. E um fica acusando o outro. Então, um casal extremamente bem-sucedido chama uma pessoa de fora para tentar corrigir seus filhos. Porque ela não consegue. Ela não tem forças. Mas eu sei que as babás fazem bom trabalho, tem babás fora do Brasil, no Brasil, fazem grandes trabalhos, são muito bons. É uma profissão que tem e a gente deve respeitar. Eu sei que a nossa vovozinha é perfeita, tranquila, vai fazer as coisas. As vós são fantásticas. Eu sei que tem escolas muito boas, particulares e públicas. Eu sei que tem muito diretor de clube de desbravador. Que pena no sentido de sofrer. E pasmem, como eu disse a vocês, meu filho do meio está no NASP. Esse semestre agora ele termina o curso de música. Domingo eu vou vê-lo. Não sei se você sabe, domingo o IASP comemora 75 anos. É uma festona lá no IASP. Aliás, se quiser ir, vai, viu? O dia inteiro. Lembra do IASP aberto, naquela época do IASP aberto? Você passava o dia inteiro lá. Então, vai acontecer domingo. O IASP, ele está no NASP Engenheiro Coelho, mas ele vai estar no NASP Hortolândia e nós vamos poder nos ver. Conversando com os diretores do colégio, o NASP nível universitário, não só secundário, né, segundo grau, como Anísio, mais da metade das pessoas que vêm para o colégio e não tem uma origem cristã, são os pais que estão buscando o último refúgio, a última solução para os filhos delinquentes. É a última solução. Não dá mais, o pai não aguenta, não tem mais condições. Então vamos tentar colocar lá no NASP, quem sabe lá eles colocam a criança no eixo. Estamos falando de pessoas de 12, 15, 18, 20 anos. Eu sei que. Agora sim, a gente não pode querer transferir a responsabilidade da formação do caráter dos nossos filhos para outras pessoas. É na educação dos filhos que nós percebemos o caráter dos pais. Olhando aqui para a palavra de Deus, eu não posso chegar a outra conclusão, a não ser de que os pais de Daniel fizeram uma grande diferença na vida dele. Porque os pais, eles influenciam. Quer ver mais uma coisa? Relação complicada entre pai e mãe vai gerar naturalmente filhos problemáticos. Vai gerar. A omissão dos pais, a ausência dos pais, vai gerar nos filhos, às vezes, algumas questões, talvez até irreparáveis. Sabe? Olhando para isso aqui, não tem como não chegar a essa conclusão. Daniel aprendeu tudo que sabia dentro de casa, junto com seus pais. Tem que fazer a pergunta de novo. E o teu filho e o meu filho? E aí? O pai e a mãe de Daniel possivelmente trabalhavam com Daniel, conversavam com Daniel, orientavam Daniel, passavam tempo de qualidade com Daniel. E aí surge um filho sábio, um filho obediente, um filho temente a Deus, um filho que não causou vergonha à família quando estava longe. Fez o que deveria ser feito. Queridos irmãos, que filhos nós estamos produzindo e entregando para a sociedade? Que tipo de filhos a sociedade de Santo André está recebendo? Qual é o tipo de criança, de filhos que nós estamos entregando? Um filho temente a Deus? Um filho obediente? Um filho que cumpre as regras? Que cumpre as leis?
que sabe o que fazer, que não é vergonha para a família? Como andam os nossos filhos? Que tipo de filho nós estamos produzindo? De vez em quando, nessa igreja aqui não, mas de vez em quando eu encontro em algumas igrejas alguns filhos rebeldes. Encontro. Alguns filhos rebeldes. De vez em quando a gente encontra filho da igreja que grita com o pai. Você sabia que tem filho da igreja que grita com o pai? Você sabia que tem criança, filhos da igreja, de pais na igreja, que grita durante o culto com o pai? Não! Não vou! Que xinga os pais? O pai não tem autoridade sobre o filho. E eu estou falando assim, não é pouco não. Filhos que desobedecem os pais. Queridos, falta limite na criação dos nossos filhos. Falta punição, e você vai entender qual é a punição. Daqui a pouco eu vou falar sobre a punição. Existem crianças, meninos, filhos que são extremamente e totalmente dependentes dos pais. Mas eles vão para onde querem, chegam a hora que querem, não dão satisfação. E ai dos pais se perguntarem para os filhos o que eles estão fazendo e aonde eles estão fazendo. Você sabia que tem filhos dentro da igreja que quando o pai pede para ver o celular dele, pronto. Invasão de privacidade, pai. Esse aqui é meu mundo. Não deixa. Tem filhos da igreja que os pais não podem pegar o celular. Quando eu digo filho, é homem e mulher, tá? Os filhos chegam na hora que quer. O pai pergunta para a mãe assim, onde foi a fulana? Não sei. Você não sabe? Eu também não. Não dão satisfação para o pai. E sabe o que pior ainda, o que maximiza mais ainda o problema? É que os pais concordam com tudo isso. É que muitos pais concordam com essas atitudes. Gente, quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Olha só, um número grande, né? Eu preciso colocar regras para os nossos filhos. Regras. Limites. Se você estabelecer limites, é óbvio, os limites corretos. Sabe, querido, eu lembro da minha mãe. Minha mãe nos criou sem o nosso pai. Nosso pai, quando meu pai faleceu, eu tinha 8 meses. Então, fui criado praticamente pela minha mãe e pela minha avó. Mas a minha mãe impunha limites. Tinha uma pracinha perto de casa, e eu gostava de ir lá na minha adolescência e falar com os meus amigos. Ela dizia assim, 8 horas. Se eu chegasse 8h05, além do couro, no dia seguinte eu tinha que pagar os 5 minutos, que eu tinha que chegar 5 minutos antes. Isso sem dizer a vergonha que eu passava, porque ela ia assim na varanda do fundo da casa e gritava do lado da pracinha, amiga, já passou a hora. Eu estava entrando na juventude nessa época. Mas sabe de uma coisa também? O que fazia diferença na minha vida é que a minha mãe não dormia enquanto eu não chegava. Quando eu fui crescendo, a minha mãe não dormia enquanto eu não chegava. Eu sabia que se eu chegasse um pouco mais tarde, eu já não tinha mais limite de idade, era um pouco mais adolescente, jovem. Eu sabia que enquanto eu estava com os meus amigos, minha mãe estava lá me esperando, preocupada comigo. De vez em quando, eu encontrava minha mãe no portão me esperando. Eu cheguei. Dona Fátima. Eu sabia que a minha mãe trabalhava incansavelmente para colocar o alimento dentro de casa. Enquanto eu estava brincando. Enquanto eu estava conversando com os meus amigos.
minha mãe estava trabalhando incansavelmente para colocar o alimento dentro da nossa casa. Sabe, queridos, um dia, 2 meninas e 2 rapazes saíram, adolescentes saíram, para curtir. E eles foram curtir uma noite, uma noitada, beberam, dançaram, fizeram tudo que podia ser feito. Na hora de voltar, eles passaram dos limites, né? E na hora de voltar, houve uma colisão, um acidente fatal, os 4 morreram. Os 2 rapazes puderam ser identificados ali. Mas as 2 meninas não. Por coincidência, as 2 meninas não puderam ser identificadas. E aí então levaram para o ML, uma cidade pequena, e eles não conseguiam identificar as meninas. Então tiveram uma ideia, olha, vamos colocar na rádio, vamos fazer um anúncio aqui nas rádios da cidade. E eles fizeram lá um anúncio assim, olha, você pai, você mãe, que tem uma filha adolescente entre 18 e 22 anos, que dormiu a noite fora, que saiu para uma balada, que você não sabe aonde foi, e que não voltou para casa até agora, por favor, compareça ao IML, porque nós temos 2 corpos que precisam ser recuperados. Sabe quantas famílias apareceram lá? 95 famílias. 95 pais e mães tiveram, naquela noite anterior, filhas adolescentes entre 18 e 22 anos, que saíram para uma balada que eles não sabiam onde tinham ido e que não tinham voltado para casa. E que esses pais não estavam preocupados. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo a gravidade disso? Sabe, queridos, nós precisamos ter regras. Nós precisamos ter limites. Nós precisamos pôr limites na educação dos nossos filhos. Sabe, olhando aqui para a Bíblia, eu fico imaginando, pensando um pouquinho assim, baseado na realidade de hoje, como é que será que seria a educação de Daniel? Como é que seria a educação de Daniel? Tem que ter punição. E sabe qual é a punição que eu aprendi lá em casa? Aprendi em casa e pratiquei. Tem que tirar o que gosta. Não é castigar. Punição não é castigo. Punição não é espancar. Punição é tirar o que gosta. Tira o que gosta. É não deixar ele ir para onde ele quer. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores e de papéis. Tem filho, como eu disse, tem filho que grita com a mãe. Tem filha que grita com a mãe. Tem filha que vai lá e abre o guarda-roupa da mãe, pega a roupa da mãe e coloca, e ai da mãe se falar alguma coisa. Ai da mãe se falar alguma coisa. Tem filho que levanta a voz para o pai. Tem filho que quer bater no pai. Nós estamos invertendo os papéis sociais. Eu me lembro, e nós temos aqui alguns cabelos brancos sentados aqui, você deve se lembrar, quando não era preciso nem que os nossos pais dissessem nada, era só eles olharem para nós. Eu ia na casa da minha bisavó, eu tive a felicidade de conhecer e conviver com minha bisavó. Vó e bisavó, eu tive as duas, tanto de um lado quanto de outro. Convivi com elas. Nós íamos na casa da bisa. E a minha mãe só fazia assim, ó. A avó falava assim. A minha avó bebia café na época, né? Até a hora que quando faleceu. É um cafezinho, filho? Minha mãe olhava para a avó. Não, vó, eu estava morrendo de vontade. Não, vó, eu estou satisfeito. A avó comprava doce, né? A avó comprava doce. A minha mãe só olhava. Mas eu não fui santo, não. De vez em quando eu desobedeci também. Desobedecia muito. Fazia de conta que não entendia. Quando nós estávamos caminhando para a casa da avó, ela falava assim, eu não preciso dizer nada, né? Como é que você tem que se comportar lá, né? Eu e meus 2 irmãos. Minha irmã e meu irmão. Não preciso dizer nada, né? A minha filha mais pequena, a minha, pequenininha, agora está com 23, ia para a igreja de vez em quando, a Adriana dava uns
beliscão nela. Ela falava, ai, mãe, por que o senhor está me beliscando no meio do culto? Por que o senhor está me beliscando? Todo mundo olhava para a gente, né? Sabe, queridos, os papéis estão se invertendo. É não deixar para onde quer ir. É não dar o celular. É não fazer as coisas que ele quer. Sabe, querido, hoje tem algumas criaturinhas que nem saíram das fraldas ainda, ou acabaram de sair das fraldas, já querem gritar com o pai. Já quer achar que é dono do nariz. Já quer dizer assim, eu sei o que é melhor para mim. Sei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É claro que não. Você permite isso na sua casa? Está permitindo isso? A educação do seu filho tem sido dessa forma? Nós precisamos ter autoridade a respeito. Sabe qual a geração que a gente está vendo? A geração que nós estamos vivendo? Filhos totalmente insensíveis. Insensíveis. Tem gente que não está nem aí para o outro. Por quê? Porque o filho está vivendo dentro de casa e tem visto isso dos seus pais. Os pais são os exemplos. Existem casais que brigam toda hora na frente dos filhos. É demais. Mas tem gente, pasme, esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não pode beijar na frente dos filhos. Não pode beijar na frente dos filhos. Ué, não pode beijar, mas brigar pode. Beijar é um ato obsceno. Brigar com a mãe do cidadão na frente dele, não tem problema. Ou você acha que o casal disse para a mulher assim, não, peraí, vamos se matar lá no quarto. Na frente da criança, não. Não é assim. O cidadão briga com o filho, briga com a mãe, na frente do filho, mas acha que é um absurdo beijar a mãe, demonstrar carinho para a mãe, na frente do filho. Olha a inversão dos valores. Existem pais que brigam, que batem na mãe, na frente dos filhos. Como é que você acha que o cidadão vai ser criado? O que você acha que ele vai entender? Sabe, queridos? Na hora de beijar não pode, mas na hora de bater na mãe do cidadão pode. Ofende a mãe, um ofende o outro, insensível perante a criança, mas na hora de demonstrar carinho não pode. Sabe? Nós estamos criando uma geração que tem tratado o ser humano como qualquer coisa. Aliás, a psicologia tem dado um nome para isso. É a coisificação do ser humano. A psicologia está estudando isso. Nós estamos criando uma geração que coisifica as pessoas. Você trata o ser humano, eles tratam o ser humano como qualquer coisa. Não é uma pessoa, é insensível. O cidadão não sente afeto. O cidadão não sente carinho. Ele não tem amizade. É criado dentro de uma bolha, de uma redoma. Ele não vai para lugar nenhum. Ele não faz nada. Ele não pode fazer nada. Não vai ter. Quando for para a sociedade, não tem relação social, não vai ter carinho por ninguém, não vai ter amizade com ninguém, não vai sentir pena de ninguém, remorso e dó de ninguém. Daniel era um menino que acreditava em Deus e vivia como se Deus de fato existisse. Hoje, dentro das nossas igrejas, alguns dos nossos filhos e alguns pais vivem acreditando em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Fazem qualquer coisa. Tem pai, tem mãe que diz assim, olha, ora pelo meu filho é terrível, meu filho é terrível, vamos orar, pede oração aqui para o filho na quarta-feira. Aí a gente tem que fazer uma pergunta, né? Como é que é o pai do cidadão lá em casa? O filho vê o pai aqui dentro demonstrando carinho e orando. Pai, o teu filho vê você orando na sua casa? Quantas vezes o seu filho viu você orando na sua casa? Mãe, quantas vezes o seu filho viu você orando na sua casa? Você trata bem as pessoas aqui na igreja, você
conversa, você brinca com as crianças dos outros. Quanto tempo você tem gastado com o seu filho, brincando na igreja, lá na sua casa, dedicando tempo de qualidade para os seus filhos? Os nossos filhos estão vendo os pais, na nossa casa, os pais que eles veem na igreja? É isso que os nossos filhos estão vendo? Ou o pai também é um incrédulo? O pai não acredita em nada. Como é que o filho vai amar essa igreja se na hora do almoço o pastor é servido junto com o almoço? Como é que os nossos filhos vão amar essa igreja se os nossos filhos veem o pai e a mãe falando mal do pastor em casa, criticando a igreja, criticando os irmãos da igreja, criticando os líderes da igreja, criticando a instituição, criticando as programações da igreja? Como é que e nós queremos que os nossos filhos amem e sintam vontade de vir para a igreja. Como é que eles vão sentir vontade de vir para a igreja? Se lá em casa nós estamos malhando. Os nossos filhos têm visto em casa o evangelho verdadeiro? Às vezes o nosso filho é rebelde, porque o pai é rebelde. Sabe, queridos, o pai vive uma vida de hipocrisia. Eu tenho que avançar aqui. Sabe, queridos, quantas vezes o teu filho viu você ajoelhado ao lado da cama dele, orando e intercedendo por ele? Quantas vezes? Eu tenho certeza que se o filho ver isso, ele não vai falar nada, porque ele vai morrer de vergonha. Ele vai ficar quietinho lá. Eu posso ter certeza que ele vai, no coração, ter a certeza e a segurança: o meu pai está vivendo o evangelho verdadeiro. Quantas vezes nós estamos orando e intercedendo pelos nossos filhos? Olha, deixa eu ter uma ideia. Sabe, pra você ter uma ideia, 95%, americano gosta muito de pesquisa, né? 95% dos delinquentes jovens de lá são oriundos de lares arruinados, pais separados, ou lares que não têm religião. 95% são de pais separados ou lares que não têm religião. O exemplo precisa ser demonstrado. O meu filho precisa ver o homem que ele vê aqui, lá em casa. A minha filha, o meu filho precisa ver a mulher que ele vê aqui. Ele vê aqui, ele quer ver lá em casa, no dia a dia. Sabe, queridos, qual é a maior herança que um pai pode deixar? O exemplo. O exemplo. Sabe, eu estou acelerando aqui. Eu conheci há um tempo atrás a história de José Carlos de Oliveira. Talvez você tenha ouvido essa história também. José Carlos era um caminhoneiro. E ele foi para um posto de gasolina. Ele parou lá num posto de gasolina, que ele estava caminhoneiro, e foi no banheiro. E lá no banheiro ele chegou e encontrou uma malinha assim em cima da pia. E não tinha ninguém no banheiro. Aí ele deu uma olhada para um lado, deu uma olhada para o outro e abriu a malinha. 17 mil reais estavam dentro da malinha. E ele precisando de dinheiro. Precisando pagar as prestações do caminhão que estavam atrasadas. Ele achou aquilo lá. E ele voltou para os seus amigos e disse que, olha, achei essa mala de 17 mil reais, eu preciso descobrir o dono para poder entregar. E aí os amigos falaram: você está louco? Você está precisando pagar a prestação do caminhão, você está... Achado não é roubado, já viu isso? Achado não é roubado. Achado. Vai ver que Deus até com a sua generosidade perdeu aí, que você arrumasse aí o seu problema. E ele começa a procurar de um lado para o outro o dono daquela mala, e não achava. E os familiares: você está louco? Os amigos, os familiares dele, não devolve o dinheiro, 17 mil reais, não vai resolver o seu problema. Você não roubou. Para de ficar com esse peso. E aí ele disse assim: eu quero devolver. E aí ele achou o dono. Procurou lá e achou a pessoa que tinha. Era um agropecuarista, né?
criador de gado, que estava com aqueles 17 mil reais e ia comprar só mais algumas cabeças de gado lá. Não ia fazer falta nenhuma para ele. E perguntaram para ele assim, mas José, por que você devolveu o dinheiro? Ele disse assim, olha, a vida inteira eu eduquei os meus filhos, dizendo para eles que o que não é deles, eles não devem pegar. Porque a palavra de Deus diz que o dinheiro não vem fácil, vem com o suor do rosto. Eu não poderia ser hipócrita e fazer diferente daquilo que eu ensinei aos meus filhos. Não é meu, eu tenho que devolver. Simples assim. Simples assim. E foi motivo de chacota. Sabe, queridos, eu preciso educar o meu filho para a eternidade. Eu estou caminhando para o final aqui. Eu tenho que trabalhar com o meu filho, eu preciso fazer com que o meu filho entenda que ele tem que correr riscos, mas que os riscos não podem atrapalhar a vida eterna dele. Tem alguém aqui que já foi para a Índia? Alguém aqui já foi para a Índia? Nossa, gente, ninguém foi para a Índia aqui? Eu também não fui. Mas eu sei que lá na Índia tem alguns animais sagrados. A serpente é um animal sagrado. Um dia uma mulher estava em casa e a sua filhinha, pequenininha, 6, 7 meses, estava na sala. E quando ela entra na sala, ela vê uma serpente ali na sala, próxima a seu filho. Sabe o que ela fez? Nada. A serpente era sagrada. A serpente matou a filha dela. Perdeu a filha. Porque a serpente era sagrada. Você, no lugar da mulher, teria pegado a serpente? Teria tirado a serpente? Tem certeza? Tem certeza? Quem tiraria a serpente aqui? Olha aí para quem levantou a mão. Tem certeza? Hoje, muitos pais estão permitindo que serpentes modernas entrem dentro das casas deles, na frente dos filhos deles, e fiquem assim, contemplando os seus filhos, e não têm feito nada. Primeiro exemplo, internet. Você tem visto o que os seus filhos vê na internet? 98% dos pais que têm filhos adolescentes que navegam na internet não impõem nenhum controle sobre tempo e o que os filhos fazem na internet. Eles veem o que quer. Eles fazem o que quer. Eles visitam o que quer. Não tem tempo. Não controlam o uso. Tem pais que chegam ao cúmulo de pegar um celular e dar para o filho, ou um tablet para o filho na hora de almoçar, na hora de jantar, para o filho deixar eles em paz. Aí o menino está lá olhando para o celular. O menino está vendo lá. Deixa ele lá. E os filhos acham ruim se os pais colocarem limites. Lá em casa, o xerifão lá é a minha mulher. Ela tinha um computador, 3 filhos, né? Um computador, então tinha que, horário. Se passasse do horário, ela ia lá embaixo e desligava o botãozinho assim, Pup. Não tinha celular na época, aquela era só o computador. Tem que ter tempo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, fizeram uma pesquisa. 47% das meninas, adolescentes de 10 a 12 anos, já tinham mandado, pelo menos uma vez, fotos suas nuas para pessoas na internet. 10 a 12 anos. E os pais não sabiam. Pelo menos uma vez. Em casa. Mais velha, hoje está com 31 anos. Você lembra do MSN? Os mais velhos aqui vão lembrar, né? MSN. Era um teclado. E ela tinha lá o MSN, conversava com o pessoalzinho. E a gente só assim, Um dia ela começou a ver lá começou a conversar. Foi num Campuri
e encontrou lá um cidadão, sei lá de onde, no sul-americano. Ela foi no Campo Curi sul-americano. A gente só de olho. Um dia eu fui lá ver a conversa. Sabe o que estava escrito lá? Ô menininha, mostra seus seios para mim. Manda uma foto dos seus seios. Tinha 14 anos, né? Você imagina se eu não estivesse acompanhando o que ela estava vendo? Aí tem pais que dizem assim, Anis, eu sou velho, eu não sei mexer na internet. Aprende. Na sua época, na minha época de adolescente, celular era para quê? Fazer ligação. Hoje o celular tira foto, faz vídeo, faz pagamento, faz transferência bancária e até ligação. Então não posso tratar o celular como tratava antigamente. Tem criança com 6, 7, 8 anos que já tem o seu celular, iPhone último modelo. E ai do pai se mexer nele. O seu filho não precisa de um celular último modelo, o seu filho precisa de uma Bíblia e da lição da escola sabatina. É isso que os nossos filhos precisam. É pecado ter internet em casa? Claro que não. Claro que não. Nós não podemos travar o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos, mas nós temos que cuidar. Olha aí a serpente. E nós não estamos fazendo nada. Tem pai que quer assistir o futebol, tem mãe que quer assistir o seu seriado, maratonar no Netflix, fala para a criança, vai lá no computador brincar. Não está nem aí porque a criança está vendo. Outra serpente, mãe. Serpente musical. Você tem ouvido as músicas que o seu filho ouve? Você já chegou a ouvir a playlist do seu filho? Ou você fala assim, não, invasão de privacidade. Você não precisa controlar, mas ouve. Esteja lá com ele. Acompanha ele. Ou será que se você pegar a playlist do seu filho vai ter Luan Santana, nada contra Luan Santana, tá? Só um exemplo. Anitta. Vou arrumar mais um. Jojó Todinho. Creu. Aí você fala assim para a criança. Não tem Arautos do Rei, ele fala, o que é isso? Vocal livre, o que é isso? Vai ser um pouco mais moderno, né? Vocal livre, o que é isso? Novo tom, o que é isso? Sonete, ixi, não sei nem quem que é. Outra serpente moderna. Eles ouvem o que quer. Nós não estamos nem aí para eles. Não nos preocupamos com a playlist. Mais uma serpente, tá? E eu termino. Televisão. Lá na nossa sala. Eu não vou chegar aqui e dizer assim, a televisão é a marca da besta e as antenas são os 2 chifres. Não é isso. Pode ter televisão? Claro que pode. Mas quem dá o controle sou eu. Quem dá o controle sou eu. Quem libera o conteúdo sou eu. Nós temos colocado as nossas crianças. Eu queria um dia vir aqui, fica aí o convite, já estão me convidando para fazer, tá? Brincadeira, mas eu tenho uma pregação que fala sobre filmes e desenhos infantis da Disney. A gente não sabe o que nós estamos oferecendo para nossas crianças. Vou dar 2 exemplos para você. Little Mermaid, Pequena Sereia. O tempo inteiro ela fala assim, siga o seu coração. Siga o seu coração. Não assume as regras, siga o seu coração. Não obedeça as regras, siga o seu coração. Siga o seu coração. Follow your heart. Follow your heart. Siga o seu coração. Não obedeça as regras. Aladim. O cara vai lá e fala para ela assim, mente. Conta mentira. Muito mais. Super-homem. Ah, os meninos gostam de super-homem, herói. O super-homem vai lá na terra, foi prostrado lá do lugar que ele morava, por quê? Foi jogado para essa terra aqui, para liderar essa terra aqui. E é o salvador dessa terra aqui. Ele que vai salvar essa terra. Ele é que vai resolver o problema contra quem? Contra o povo que vem de cima proteger eles. O Senhor, o seguidor,
o maioral que vai descer do céu para curar a metrópole aqui, o Salvador dessa terra, o super-homem, defende essa terra daqueles que vêm do céu para salvá-los. E aí vai. Megatron, Homem de Ferro e tudo mais. Mas nós estamos lá deixando. A minha esposa fala assim, Anísio, o menininho lá, ele fala cada coisa que não faz sentido, coisas obscenas. Aí eu perguntei para ele assim, aonde você viu? Eu vejo lá no celular, lá o fulaninho fala com a fulaninha, isso. Aí eu falo com você também. Sabe, queridos? Ó, você bota a criança. Pessoal, eu já estou terminando, tá? Mas eu preciso terminar. Não dorme não. Se você dormir, dorme um pouquinho, daqui a pouco você volta. Você já viu que quando você chega em casa, o seu filho está assim, ó. Está treinando. Está treinando. Assistiu e está treinando. Ele está ensaiando. Cuidado. Se você deixar, ele vai aplicar em você aquilo que ele aprendeu daqui a um tempo. Vai aplicar. Sabe? Vamos lá. Olha, querido, você sabe com quem seus filhos andam? Você sabe quais são as companhias dos seus filhos? Você conhece os amigos dos seus filhos? Você conhece a família dos amigos dos seus filhos? Ah, querido, eu queria ter mais tempo para falar. Olha, se você não fizer o seu filho chorar agora, enquanto criança, pode ter certeza que ele vai fazer você chorar quando você for adulto. Não pode contrariar o filho, você já viu? Não pode contrariar. Tem criança que não aceita ser contrariada. Tem criança que não aceita não. Tem criança que não sabe lidar com a frustração. Separa tempo de qualidade para o seu filho. Separa tempo de qualidade. Sabe, queridos, eu termino com essa história aqui dessa mulher, Isabela. Isabela, lá nos Estados Unidos, ela tinha uma menininha de 2 anos e o filho Jack, de 16. Eles estavam dentro de um carro, junto com mais 2 amigos do menino, e sofreram um acidente, o carro caiu dentro do lago. Os 2 meninos conseguiram sair do carro. E agora ela está lá, o carro afundando e ela tendo que tomar decisão. Salvo a minha filha de 2 anos ou o meu menino de 16? E ela pensou assim, bom, o meu filho de 16 provavelmente sabe nadar, eu vou salvar minha filha de 2. Pegou a menininha e saiu da água. Ficou esperando o menino. E o menino não saiu. O menino morreu afogado. E aí fizeram uma pergunta para ela. Isabel, o que você está vivendo hoje? Ela disse assim, estou vivendo hoje, passo todos os meus momentos pensando no que eu deveria ter feito para salvar os meus 2 filhos. A única coisa que eu queria saber é o que eu deveria ter feito para poder ter salvo meus 2 filhos. Mas ela não conseguiu. Ela não teve forças. Eu quero te dizer com isso que Jesus está prestes a voltar. E Jesus vai perguntar para você, pai, vai perguntar para você, mãe. A Bíblia diz que a única pergunta que Jesus vai dizer é, aonde está a mãe, os filhos que eu te dei? Jesus não vai perguntar, aonde está o marido que eu te dei? Aonde está a esposa que eu te dei? Jesus vai perguntar, aonde estão os filhos que eu te dei? Qual vai ser a resposta? Você vai chegar para Jesus e vai dizer assim, desculpa, não tive forças para salvar eles. Quando você não dedica tempo para o seu filho, você está comprometendo a salvação do seu filho. E o seu filho pode perder a salvação por sua culpa, por minha culpa. Deus escolheu eu e você para sermos pais dos nossos filhos. Deus escolheu.
E Deus pediu para que eu viesse aqui hoje fazer uma oração por você, pai, e por você, filho. Coloca a primeira foto para mim aí. Eu só quero te mostrar o seguinte. Antes, ele é o do meio, ela é a mais novinha. Ela é a que falava assim, mãe, você está me beliscando. Nessa época, eu não dedicava tempo para eles. Eu não tinha tempo. Eu só sabia bater e gritar. Era a única coisa que eu fazia. Batia e gritava. Batia e gritava. Quem manda aqui sou eu. E aí um dia, ele um pouquinho maior do que isso ali na igreja de Ferrazópolis, ele sumiu. Desapareceu da igreja. E nós começamos a procurar ele na igreja, e a gente não achava ele na igreja, procurava ele aqui, não achava. E procurava ele aqui, não achava. E fomos lá para as classes infantis, não achava. E fomos perguntar para o diácono como se o diácono tivesse responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, porque nós achamos que os diáconos têm responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Na igreja. Aí eu fui lá e falei assim, senhor, não viu meu filho? Não. Vamos perguntar para as diaconisas, como se a gente achasse que diaconisa tem obrigação de cuidar dos nossos filhos. Não! E nós procuramos na igreja. Eu saí do culto e procurava. E fui para a rua e procurava. Não achava meu filho. Aí, duas casas ao lado da igreja, era um consultório médico. E tinha um lugar recuado, assim, uma garagem recuada. Tinha uma corrente aqui, que era para os irmãos não estacionar lá na frente do consultório no sábado. E tinha lá um jardinzinho com umas florzinhas. E eu encontro ele lá brincando com as florzinhas. Cantando e brincando com as florzinhas. A primeira coisa que eu fiz foi dar-lhe um tapa na bunda. E comecei a gritar, peguei ele pela orelha e levei ele. Vambora. Chamei a mulher, vamos para casa. E eu entrei no carro e gritando com ele, e vamos embora. E ele tentando falar, e eu, cala a boca. Lá, a hora que chegar em casa, nós vamos conversar. Você vai apanhar. E aquele caos no sábado. Chegamos, morávamos num sobrado, subimos e eu já fui tirando a cinta, porque ali ia começar a sessão de tortura. E ele entrou para o quarto dele, levantou a mão e disse assim, pai, eu posso falar só uma coisa? Eu, não. Ele disse, deixa eu falar só uma coisa. Eu falei, pode falar, meu filho. Por que o senhor nunca disse para mim que eu não podia sair da igreja sem o senhor? Se o senhor tivesse dito para mim que eu não podia fazer aquilo, eu não iria. A mão com a cinta foi baixando. As lágrimas começaram a sair e eu comecei a perceber a hipocrisia que eu estava vivendo criando os meus filhos. Gabriel não apanhou naquele dia, não apanhou mais. E nós começamos a mudar a maneira de criar os nossos filhos. Pode passar, outro. O tempo passou. Gabriel cresceu. Gabriel tomou a decisão de sair de casa. Foi embora. Foi para o NASP. Gabriel está aqui, ó. Essa daqui é uma das viagens que ele fez com o Vocal Livre. Ele toca no Vocal Livre e no Novo Tom, né? Fizeram uma turnê pelo Nordeste, aí é ele numa das turnês passeando. Pode passar outra. Aqui ele junto de novo, esse menino bonito aqui, o mais bonito aqui, ó. Pode passar. Aí é ele no Novo Tom, né, onde ele está tocando agora. Aí são fotos dele. Pode passar outra. De novo com o Vocal Livre. Aí com o Sérgio Saz, numa gravação de um caixa de música. Aí outro caixa de música com o Jeff, no Vocal Livre. Aí também com... Como eu disse a vocês, eu não sei o que ele faz, mas hoje eu acredito. E Deus me deu uma chapuletada naquela época, para mostrar que a maneira com que eu estava criando os nossos filhos eram errados, e que nós tínhamos que prepará-lo. Hoje, ele diz assim, pai, eu quero viver para Deus, cantando para Deus, esperando que Jesus volte. Esse é meu objetivo de vida. E enquanto isso não acontece, ele fala assim, pai, a gente vai trabalhando e ganhando a vida. Talvez seu filho não esteja aqui.
Não tem problema. Se você está com o seu filho aqui, levanta e vem aqui na frente, que eu vou orar com você. Não tem vergonha, não. Vem com o seu filho aqui na frente. Queridos, vamos clamar a Deus para que Ele salve a nossa casa. E que nós possamos, cada família, possa dizer: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. E que o Senhor te dê um excelente sábado em sua companhia. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco. E que o Senhor tome em suas mãos todas essas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.